Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, preparando o ambiente com o livro Seara dos Médiuns, baseado na questão 267, no parágrafo 10º do livro dos Médiuns. Espíritos de luz. Parafraseando a luminosa definição do apóstolo Paulo, em torno da caridade, no capítulo 13 da primeira epístola aos Coríntios, ousaremos aplicar os mesmos conceitos aos espíritos benevolentes e sábios que nos tutelam a evolução. Ainda que falássemos a linguagem das trevas e não possuíssemos leve raio de entendimento, não passaríamos para eles de pobres irmãos necessitados de luz. Ainda que nos demorássemos na vocação do crime, caindo em todas as faltas e retendo todos os vícios, a ponto de arrojar-nos por tempo indeterminado nos últimos despenhadeiros do mal, para nosso próprio infortúnio, não seríamos para eles senão criaturas infelizes, carecentes de amor. Ainda que dissipássemos todas as nossas forças no terreno da culpa e dedicássemos a vida ao exercício da crueldade sem a mínima noção do próprio dever, isso seria para eles tão somente motivo a maior compaixão. Os espíritos da luz são pacientes. Em todas as manifestações são benignos. Não invejam, não se orgulham, não mostram leviandade, não se ensoberbecem, não se portam de maneira inconveniente, não se irritam, não são interesseiros, não guardam desconfiança, não folgam com a injustiça, mas rejubilam-se com a verdade. Tudo suportam, tudo creem, tudo esperam, tudo sofrem. A caridade deles nunca falha, enquanto que para nós um dia as revelações gradativas terão fim, os fenômenos cessarão e as provas terminarão por desnecessárias. Por agora, de nós mesmos, conhecemos em parte e em parte imaginamos. Entretanto, eles, os emissários do eterno bem, acompanham-nos com devotamento perfeito, sabendo que em matéria de espiritualidade superior, quase sempre ainda somos crianças. Falamos como crianças, pensamos quais crianças e ajuizamos infantilmente. Então, estão certos, porém, de que mais tarde, quando nos despojarmos das deficiências humanas, abandonaremos então tudo que vem a ser pueril. Verificaremos assim a grandeza deles, como se víssemos retratada em espelho, confrontando a estreiteza de nosso egoísmo com a imensurabilidade do amor com que nos assistem. Conforte-nos, pois, reconhecer que se ainda demonstramos fé vacilante, esperança imperfeita e caridade caprichosa, temos junto de nós a caridade dos mensageiros do Senhor, que é sempre maior, por não esmorecer em tempo algum. Bonito, né? Querido Mestre Jesus, irmão amado, companheiro incondicional, que em nome do nosso Pai Celestial, guia-nos sempre, através de inúmeros mensageiros, espíritos da luz, que são tão pacientes conosco, tão amorosos. E a vocês, então, pedimos que nos acolha sempre, crianças que somos, com as nossas atitudes ainda tão pueris. Mas queremos crescer, queremos buscar o nosso amadurecimento espiritual.
ajude-nos todos os dias, para que possamos nos fortalecer com as lições que são eternos convites da vida, para que possamos buscar a nossa ascensão espiritual. Mais uma vez agradecemos pela oportunidade reiterada de estarmos aqui e juntos aprendermos, enquanto procuramos também servir. Envolva-nos sempre na paz, na serenidade e na esperança. Que assim seja. Então, continuando a aula prática, né, hoje a responsabilidade na mediunidade, né, Silvia? Então, boa noite a todos. Nós vamos falar da unidade prática 20, responsabilidade perante a mediunidade. Essa é a última aula do do nosso primeiro ano, vamos dizer assim, de Coen, né? A partir das próximas aulas, nós já estaremos entrando no nosso programa no segundo ano da aula do Coen. Então, a gente já mudará um pouco o esquema, mas será passado o esquema só inicial. As próximas. A próxima é uma reunião que a gente vai fazer, né? Teórica, uma palestra que a gente vai fazer. A próxima prática, que será diferente, porque a gente faz um comentário breve para sobrar mais tempo para a gente fazer a parte de treinamento mesmo. Então, o treinamento continua o mesmo, só vai aumentar mesmo o tempo, né? Então, o comentário é só uma reflexão rápida, 10 minutos, e a partir daí a gente já começa a trabalhar. Então, a diferença é essa. Então, essa é a nossa última unidade, né? Nós vamos falar sobre a responsabilidade perante a mediunidade. A gente sabe que a mediunidade é uma faculdade neutra em si mesmo. Ou seja, ela não é boa nem ruim. Bom ou ruim é o direcionamento que a gente médium dá a ela. Se eu for utilizá-la na prática do bem, da fraternidade, ela terá característica boa, né? E ao contrário, se eu for utilizar a mediunidade para a prática de maldade, de fenômenos que a gente diz, de mediunidade mesmo, porque a gente sabe que às vezes a gente pode até direcionar esses fenômenos para a maldade, para a prática do mal, né? E a gente sabe que existe esse tipo de trabalho para fazer o mal para as pessoas, e fala assim, mas como? Os espíritos mentores não estão lá? Estão lá, permitem o mal, porque o mal ainda é necessário como lição, né? E os médiuns estão comunicando em todos os canais, os espíritos se comunicam em todos os canais que são os médiuns. Os espíritos elevados comunicam nos canais, nos médiuns, que buscam a sua elevação, o seu estudo, o seu trabalho, a sua ética moral, né? E os espíritos inferiores, ignorantes, eles se comunicam em canais ou médiuns que trabalham com esse objetivo, muitas vezes de fazer o mal com o interesse financeiro, ou o interesse social, ou no cultivo da sua própria vaidade, né? Então, a faculdade mediúnica, ela deve ser exercida no centro espírita com dedicação desinteressada, porque aqui nós trabalhamos com Jesus, nós trabalhamos para o bem do próximo. Então, ela tem que ser de dedicação desinteressada, ou seja, a gente não pode, a gente tem que levar profundamente a sério aquela dai de graça o que de graça, aquela máxima, dai de graça o que de graça recebeste. Quando a gente fala de graça, a gente não está falando só em dinheiro, cobrar dinheiro financeiramente, não é só isso. A gente também cobrar elogios, a gente cobrar reconhecimento, né, da criatura, estimular a vaidade, nossa, médium. Então, é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar desinteressado, com o bem
com a vistas unicamente ao bem do próximo, sendo esse próximo encarnado ou desencarnado. Né? Então, essa é a dedicação desinteressada. Por que é importante a gente fazer isso? Porque só assim a gente vai ter a certeza que estará trabalhando com espíritos superiores. Porque os espíritos superiores têm a única desejo, a única vontade e o único pensamento, o bem do próximo. Então, a gente saberá que, se a gente estiver fazendo isso também, estaremos em sintonia, estaremos trabalhando unidos a espíritos superiores, não serei espíritos luminares, mas espíritos um pouco mais superiores que a gente, que têm o único desejo também de fazer o bem, que muitas vezes não sabem tudo, mas sabem mais do que a gente. Certo? Porque espíritos luminares, eles têm outros afazeres do que ficar cuidando do nosso cotidiano, né? É igual, tal e qual na vida, né? Física aqui. A gente sabe que o presidente de uma grande empresa ou o chefe de um grande hospital ou o diretor de uma grande escola, ele muitas vezes ele tem sobre si os seus comandados, os seus professores, os seus inspetores, os seus enfermeiros, para fazer o trabalho enquanto ele vai coordenando. Da mesma forma, os espíritos luminares, eles também têm tarefas maiores, mais grandiosas, no sentido de dirigir, grandiosas no sentido assim, de grande trabalho, né? Não grandiosa no sentido de vaidade, de orgulho, mas nesse sentido. Então, a gente tem que fazer essa prática desinteressada, para que a gente possa estar sempre acompanhado de espíritos superiores, cuja única preocupação é o bem. Porque se a gente busca essa prática, às vezes, interesseira, vamos dizer assim, muitas vezes a gente nem percebe. Quando fala assim, interesseira, a gente já sabe que não pode cobrar. Isso é fácil de ver. Dinheiro a gente não pode cobrar mesmo, acabou. Né? A gente já sabe disso, aqui nós estamos acostumados no nosso meio. Mas eu tenho um amigo, a primeira vez que eu fiz Coen, era uma pessoa muito simples, mas ele tinha uma sabedoria grande. E ele sempre gostava de brincar assim. Ele é já bem antigo, no tempo da que a mediunidade era praticada assim nas casas, né? Era bem simples mesmo. E ele fala assim, às vezes a gente não cobra dinheiro, mas a gente aceita um queijinho mineiro, né? Aceita um franguinho da perninha amarela, né? Quer dizer, nem mesmo isso, gente, nem mesmo na brincadeira dele, ele estava falando uma grande sabedoria, né? Nem mesmo o presente, né? A pessoa muitas vezes traz o presente para a gente e a gente, agradecido, pega aquele presente. Não pode, não pode. Por que que não pode? Porque isso vai nos acostumar, né? A nós médiums. Às vezes aquela criatura está só cheia de gratidão, quer nos trazer, fazer um agrado, uma flor, sei lá, alguma coisa que nem tenha muito valor. Né? Às vezes o próprio elogio, às vezes atrapalha. Então, a gente está fazendo assim, né? Desinteressadamente. Lógico que as outras pessoas que estão gratas vêm nos agradecer, mas a gente tem que estar com a mente em que não fomos nós que fizemos nada. Quem fez foi o Espírito. Não é que a gente vai repelir aquela criatura que está agradecida e nos trazer lá uma flor, nos trazer lá um abraço, nos trazer alguma coisa. Então, a gente lembra do Chico. O Chico é sempre um referencial para a gente, porque ele estava muito próximo da gente e ele é uma criatura que a gente pode ter como referência, que ele exerceu como ninguém a verdadeira mediunidade. Né? Então, o que a gente faz? Eu recebi uma flor, olha, eu ponho aqui na mesa aqui para o centro. Eu recebi lá o queijinho mineiro, que eu dei para a cesta. Né? Igual o Chico fazia, ele recebia um cheque aqui, enfiava no bolso dele. Primeiro ele não aceitava, mas a pessoa enfiava no bolso dele. O primeiro que passasse, ele entregava para aquela pessoa. Uma caneta de ouro. Ele não queria saber se era de ouro, se era de prata, se era uma caneta Bic, o que era. Para ele era indiferente, porque ele estava fazendo desinteressadamente. E muitas vezes ele aceitava, porque a criatura estava tão agradecida, a criatura precisava daquilo. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que aprender a trabalhar. A gente tem que aprender a trabalhar sabendo que tudo o que a gente consegue fazer mediunicamente não é da nossa lavra,
Quem está fazendo são os espíritos, nós somos só instrumentos, simplesmente instrumentos, né? Então a gente tem que tentar não ficar vaidoso com isso, porque a mediunidade muitas vezes ela nos deixa vaidoso, porque às vezes o médium enxerga um pouco além, ele tem um pouco mais de percepção, né? E às vezes as pessoas gostam muito desse sobrenatural, entre aspas, assim. Ainda chama muita atenção das pessoas. Às vezes as pessoas chegam perto de um médium, sempre trazendo elogios, às vezes pedindo orientações, que às vezes o médium naquele momento não está preparado, porque ele é uma pessoa como outra qualquer, né? Então, é nesse sentido que a gente fala. Dedicação desinteressada. Estudo constante. O médium é aquela criatura que tem que estar constantemente estudando. Quando a gente fala estudando, não é só lá lendo livro, estudando na escola, não. A gente fala tem que estar aberto aos novos conhecimentos da mediunidade, né? Dentro do centro espírita. Então, o médium que acha que já conhece tudo de espiritismo e de mediunidade, ele já está prontinho para ser obsidiado. Porque os espíritos vão trazer para ele informações que ele vai julgar verdadeira, porque ele não teve o trabalho de estudar, de pesquisar, de perguntar, de ir atrás. Então, a gente tem que estar constantemente estudando. E, de novo, nós dizemos, o médium é um instrumento. Então, o instrumento ele tem que ter conteúdo mental, espiritual, para que os espíritos possam se comunicar por ele. Então, tem que ser uma criatura que está antenado com o mundo, né? Ele tem que saber conhecer os relacionamentos, conhecer o que está acontecendo no mundo. E ele consegue fazer isso ouvindo rádio, se ele não consegue ter leitura, numa conversa, numa reunião de grupo, não só no estudo mesmo propriamente dito, ou acadêmico ou mesmo de leitura. Porque muitas vezes o médico fala assim, pronto, eu não consigo muito ler, ou porque não teve oportunidade de aprender, ou porque não tem tempo, e fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não vou poder ser médium? A gente sabe que o estudo constante é isso, é essa troca de informação. Aqui no nosso grupo, a gente já, no nosso grupo Luz e Amor, a gente já faz isso. Todo mundo que participa de reunião mediúnica, uma vez por mês, a gente não tem reunião mediúnica. No último dia do mês. Por exemplo, eu tenho reunião mediúnica na quarta-feira. Então, amanhã é nosso estudo mediúnico. Então, a gente estuda o livro dos médiuns, a gente faz um bate-papo a respeito de doutrinação, a gente troca algumas ideias no grupo, né? E muitas vezes a gente faz estudos muito profundos. Já chegamos a fazer jornadas, né, uma semana inteirinha a respeito de mediunidade. A gente faz uma vez por ano jornada de estudo para aprofundar mesmo. E fora isso, cada médium ele busca o seu estudo no que mais ele mais gosta. Existem pessoas que estudam André Luiz, outros Leon Denis, outros que têm menos tempo, vêm só na reunião mediúnica mesmo, mas sempre buscando estudar, né? Então, é nesse sentido. Nós aqui buscamos esse estudo, né? Porque a gente sabe que é a responsabilidade do médium aperfeiçoar-se como pessoa, né? Moralmente e intelectualmente também. Aí ele fala assim que outra característica, né, outra responsabilidade que o médium tem, né, que a pessoa tem perante a mediunidade, é a disciplina. Ele, na apostila fala assim que nunca se viu um médium que fosse bom, um médium que trabalhasse bem, que não fosse disciplinado. Aí quando ele fala de disciplina, ele fala assim que a disciplina se manifesta de diversas formas. A gente é disciplinado de diversas formas na mediunidade. A gente sendo assíduo. Por quê? A gente tem que ter assiduidade. Porque desde lá do começo do Coen a gente falou, a gente está se comprometendo com a espiritualidade superior a participar de um trabalho de socorro, de amparo às criaturas. É a mesma coisa que se, por exemplo, um médico
se comprometesse, fizesse o contrato de trabalhar lá no pronto-socorro e no dia do plantão dele ele não for. Né? É a mesma coisa. Então, a gente está fazendo um contrato moral, espiritual, com a espiritualidade superior, que a gente vai frequentar tal dia. Eu vou frequentar a reunião mediúnica para trabalhar em prol, em socorro dos espíritos necessitados. Então, eu tenho que ter assiduidade. Então, se começou a chover muito forte, eu vi que o tempo está meio escuro, meio ventando demais, eu saio de casa 5 minutos mais cedo, para dar tempo de chegar. Se eu dependo de condução, né, eu tenho que pegar lá o ônibus, um espaço de tempo que dê tempo de eu chegar uns minutinhos antes, não chegar em cima da hora. Né? Então, ele fala assim, até André Luiz também fala no livro Desobsessão, que pequenos contratempos surgirão, principalmente quando a gente está iniciando no trabalho mediúnico. Às vezes a gente perde a chave do carro, às vezes a criança tem lá uma crise nervosa, o filho. Às vezes o marido tem lá uma crise de ciúme, fala, mas você também não para em casa, ou a mulher, né, vice-versa. Porque isso daí, os espíritos inferiores estão tentando te desviar do trabalho. Então, a gente tem que estar pronto para superar esses pequenos contratempos. E com o tempo, a gente se habitua tanto, e a gente sabe, os espíritos sabem que não vão conseguir, que a gente tem essa força de vontade, que isso vai cessando. Né? A gente vai pegando por hábito chegar mais cedo, chegar uns 5 minutinhos antes, a se acalmar, fazer uma leitura. Então, isso vai entrando numa tranquilidade, então a gente sabe que tem que ser assíduo. A respeito a gente sempre brinca aqui entre a gente, nós que já trabalhamos há muito tempo, todo mundo já sabe que dia que é a nossa reunião. Então, se tem o aniversário da família, qualquer festinha que tenha na família ou com os amigos, ele sabe que a gente só pode chegar depois das 9h30. Porque até 9h20 a gente está aqui no Centro Espírita. A gente sabe, e todo mundo sabe e respeita isso. Né? Então, isso daí é por conta dessa assiduidade que a gente conquistou no nosso dia a dia. Então, a gente não pode faltar simplesmente porque hoje eu vou faltar. E quando eu tiver que faltar, eu tenho que avisar. Avisar para o meu coordenador, do meu grupo, para que o coordenador saiba o que está acontecendo. Porque a gente cria um laço tão forte que são 10, 12 pessoas que se reúnem anos e anos, toda semana naquele dia. Às vezes a pessoa começa a atrasar, a gente vai ficando preocupada. Mas o que será que aconteceu? Ele avisou, ligou para você? Então, tira a concentração dos companheiros. Agora, se já avisa antes, fala, não, ela não veio hoje porque teve um contratempo qualquer, então já está sabendo que não veio. Um contratempo qualquer, a gente sabe, é uma doença, um resfriado comum, tudo bem, tranquilo, né? Uma pequena dor de cabeça, um pequeno mal-estar, muitas vezes é já fruto mesmo da influenciação dos espíritos que vão se comunicar. Então, isso não é impedimento. Impedimento é uma gripe, que você vai poder, fica numa sala fechada, você vai contaminar os companheiros, uma gripe forte, uma tosse que incomoda o barulho, um filho realmente doente, não assim uma coisa passageira. Muitas vezes a gente licencia o médium, ele tem licença porque vai fazer um curso. Ele precisa trabalhar, ganhar a sua vida, o seu cotidiano, então ele se licencia, às vezes transfere de dia. Então, tudo isso é negociável, né? Então, a assiduidade é vir mesmo na reunião e, se tiver que mudar de dia, faltar, sempre avisar. A pontualidade. A pontualidade aqui é ponto, né, fixo mesmo. A gente sabe que deu a hora, 8h em pontinho, a porta é fechada. E a porta estando fechada, não se bate, vai embora. Não tem reunião aquele dia, você perdeu o dia. Então, você não pode. Porque, por exemplo, amanhã, na quarta-feira, o Centro Espírita está aberto, que tem reunião pública. As reuniões são lá em cima. Então, a pessoa entrou aqui, o médium entrou, subiu, está fechado, ele desce, ou assiste a reunião ou vai embora. Geralmente fica na reunião aqui embaixo. Mas não bate na porta. Né? Isso é mesmo uma disciplina, e por quê? Os espíritos
superiores, eles têm atividades, muitas atividades. Então, a gente tem que respeitar o horário deles. Assim como uma pessoa educada aqui, encarnada na Terra, também respeita os horários. Se eu marco uma reunião para as 8, é 8, não 8h15. E às vezes a gente não vê bem assim. Às vezes é 8h15, 8h20, está entrando gente na reunião ainda, incomodando e atrapalhando as pessoas. Mas não é assim que funciona. E os espíritos são criaturas muito ocupadas, a gente tem que respeitar isso mais ainda. A gente deveria ser pontual assim na vida também cotidiana, e a gente tenta ser, né? Então, o horário para iniciar e para terminar também, certo? Os espíritos não podem ficar se comunicando até meia-noite, 1 hora, 2 horas, porque se deixar, eles ficam 3 dias. Espírito tem de dúzia aí para comunicar. Então, não. A reunião ela é feita para comunicar até 9 horas. E é interessante que quando a gente trabalha seriamente, a reunião ela vai num movimento grande, comunica. A hora que vai faltando uns 7 minutos, 5 minutos, vai escasseando, os espíritos vão escasseando, de repente fica 2 minutos, 3 minutos, sem nenhum. Você pode olhar no relógio que está, mas é porque a gente vem trabalhando isso. Então, a reunião está séria, está equilibrada, né? Ela está dirigida pelos espíritos superiores. Ela não é de maneira nenhuma, a gente faz improvisação, certo? Companheirismo. A gente tem que cultivar esse companheirismo, como eu disse, a gente trabalha anos e anos com os mesmos companheiros, então a gente tem que ter essa alegria de poder trabalhar junto, se preocupar com o companheiro que faltou mesmo, a gente se preocupa. E muitas vezes o companheiro poder se abrir que está com algum problema, porque todos nós, médiums ou não, temos problemas, temos dificuldades. Então nós temos que ter esse companheirismo com esse companheiro nosso mais próximo, porque senão como é que a gente vai ter com aquele que a gente não está nem enxergando? Que ele chegou, vai comunicar, como é que a gente vai ter essa empatia, como é que a gente vai ter esse amor, como é que a gente vai ter essa troca de energia positiva com um companheiro que a gente nem conhece, se aquele que está semanalmente com a gente nem sequer se interessa se ele está com a mãe doente, o pai doente, ou se ele mesmo está doente, ou se ele está muitas vezes deprimido. Então, esse companheirismo nos traz equilíbrio, né? Nos traz equilíbrio mesmo para a tarefa mediúnica, porque a gente aprende a ser fraterno com aquele próximo que está sentadinho do nosso lado ali, né? E a gente acaba se conhecendo, o doutrinador acaba conhecendo o médium com quem ele está trabalhando, conhece as características dele, sabe se ele está passando apertado com aquela... Apertado assim, se está sendo difícil aquela comunicação que está sendo dada através dele, porque o companheiro doutrinador conhece aquele médium, presta atenção na fisionomia e consegue ajudá-lo e socorrê-lo, né? Discrição. Isso também faz parte da disciplina do médium. A gente tem que ser discreto sempre na vida, no cotidiano, mas o médium ele tem como dever de ofício, vamos dizer assim, porque muitas vezes chega até nós, né, médiums, histórias tristes, muito pessoais. Os espíritos que estão ali, eles estão se abrindo, entregando seus sentimentos mais profundos para a gente na reunião. Então, a gente tem que ter esse respeito para com as criaturas que estão se comunicando ali, mesmo que a gente não conheça a identidade. Então, a gente não sai da sala mediúnica conversando, comentando sobre aquele espírito. Você viu o que o espírito falou? Mas imagina o espírito fazer isso, mas imagina ele fazer aquilo. Né? Fazer esse tipo de comentário a gente não faz. Porque às vezes foi feito um bom trabalho ali na reunião, mas o espírito está por ali ainda. E um pequeno comentário que a gente faz vai machucar muito aquele espírito. Né? Então, a gente tem que ter essa ética para com as criaturas que vêm se comunicar ali, da mesma forma que a gente tem que ter ética com os companheiros nossos que vêm até nós aqui no Centro Espírita, no atendimento fraterno, trazer as suas dificuldades. A gente não comenta, nem lá na casa, nem lá quando eu chego na minha casa com meu marido, eu não comento absolutamente nada.
Às vezes a gente chega um pouco mais cansado, fala, a reunião hoje foi difícil? Hoje foi um pouco mais difícil. Pronto. Mas se comunicou o espírito fulano, ciclano, se foi assim, se foi assado, não se comenta. Primeiro, por ética mesmo e para não criar sintonia entre o espírito e eu, por afinidade, levar esse espírito lá para minha casa. Certo? Então a gente tem que ter essa discrição por esses dois motivos. Um por eles mesmos e pela gente, por ter essa ética, e outro para não criar essa sintonia e a gente não carregar o problema, né, a dificuldade do outro e a energia do outro para a casa da gente. A gente sabe que isso acontece lá com o médico, com o advogado, com o psicólogo. Eles têm que ter toda essa técnica para também não levar os problemas dos pacientes para casa, né? E depois ele fala que outra responsabilidade que a gente tem que ter perante a mediunidade é a caridade, né? E lá ele fala assim, que o exercício da mediunidade é uma grande oportunidade da prática cristã. A gente está sendo caridoso para com aquela criatura que está chegando, caridoso no sentido de poder fazer, entender aquela criatura, se pôr no lugar daquela criatura e tentar mostrar para ela caminhos diferentes. E a gente está sendo caridoso com a gente mesmo, porque quando a gente ouve o problema daquela criatura que está falando, muitas vezes faz ressonância com o meu problema. Fala assim, poxa, eu também tenho essas atitudes. Poxa, eu também tenho esse sentimento. Olha que interessante, eu nunca havia pensado nessa saída que o doutrinador está mostrando para esse espírito. Então, eu estou me analisando também, eu estou me tornando melhor. Eu estou dando de mim, mas eu estou recebendo muito mais do que dando. Então, é nesse sentido que a gente fala da caridade, essa caridade silenciosa, né? A gente trabalhar em favor do outro, sem mesmo saber que a gente está ajudando o outro. Quantas vezes, às vezes, a pessoa chega, o espírito chega agradecendo. Eu vim agradecer vocês pelo muito que vocês fizeram. Tal. Pô, mas o que será que nós fizemos? O que será que nós falamos? Não interessa, né? Foi bom para ele, que bom que serviu para ele, deve ter servido para mim também. Então, é essa caridade, assim, desinteressada mesmo, é o bem pelo bem, né? É o crescimento, pelo crescimento espiritual, pessoal do espírito e da gente mesmo. Então, são esses aí os itens, né, da responsabilidade perante a mediunidade. Então, a gente sabe que ser médium é buscar, acima de tudo, um crescimento pessoal e espiritual, né, para poder ajudar e passar para o outro, passar com exemplo, não de palavras e discursos, mas no seu agir, no seu cotidiano, você ser uma pessoa diferente do que faz a diferença, vamos dizer assim. Tem até uma frase que fala assim, que os discípulos de Jesus serão conhecidos por muitos se amarem. Então, a gente está querendo ser candidato a discípulo de Jesus. Então, a gente tem que aprender a se amar muito. E a mediunidade é um instrumento que a gente tem para praticar esse amor.